10 dinossauros mais populares que você imagina completamente diferentes. As pessoas nunca conheceram dinossauros melhor do que agora. Embora os pesquisadores tenham identificado mais de 700 espécies diferentes de dinossauros, novas espécies continuam a ser descobertas. Essas criaturas fascinantes apareceram há mais de 230 milhões de anos e governaram este planeta durante 160 milhões de anos. E mesmo que tenham morrido há 65 milhões de anos, as pessoas ainda ficam hipnotizadas com esses poderosos répteis. Mas nem todos os dinossauros são igualmente populares hoje em dia. Alguns conseguiram que seus nomes se tornassem mais familiares que outros. Então, aqui estão 10 dinossauros que você nunca mais esquecerá. Antes de descobrir se o seu dino favorito está nessa lista, certifique-se de se inscrever em nosso canal. Postamos muitos vídeos divertidos e informativos todos os dias da semana. Por isso, não se esqueça também de tocar o sininho das notificações. Assim você fica sabendo sempre que algo novo for lançado no lado incrível da vida. E agora vamos ver quais dinossauros estão em destaque nos dias de hoje. Número 10. O espinossauro. Este dinossauro vivia há cerca de 10 milhões de anos, onde atualmente chamamos de África do Norte. Os paleontólogos sabem disso desde que os primeiros fósseis de espinossauro foram encontrados no Egito em 1910. Seu nome significa lagarto-espinho, o que é bastante apropriado devido ao fato de que uma fileira de enormes espinhos recobertos por uma pele fina decorava suas costas. De fato, alguns desses espinhos podiam ter até 1,5 metro de comprimento. Acredite ou não, o espinossauro era muito maior que o poderoso Tiranossauro Rex. Na verdade, é provável que fosse o maior dinossauro carnívoro que já existiu. Ele tinha cerca de 15 metros de comprimento, do focinho à cauda, e podia pesar mais de 20 toneladas. Como o Tiranossauro Rex, esses animais andavam sobre as duas patas traseiras, mas podiam andar de 4 quando precisavam. Número 9. O Archaeopteryx. Este é um dos dinossauros mais controversos que os cientistas já descobriram. Quando essa criatura veio à luz no século XIX, confundiu completamente os pesquisadores. Por um lado, tinha características típicas de dinossauros, como dedos com garras, dentes grandes e uma longa cauda óssea. No entanto, seu esqueleto estava coberto de penas. Devido a essas características conflitantes, os paleontólogos deram ao Archaeopteryx o apelido de pássaro-dino. Esse dinossauro parecido com um pássaro não era muito grande. Raramente chegava a 50 centímetros de comprimento e pesava apenas 900 gramas. Número 8. O estegossauro. Este dinossauro é famoso pelas placas incríveis que revestem suas costas. A maior dessas placas tinha mais de 60 centímetros de altura e 60 centímetros de largura. Estegossauros eram grandes e metidos. Totalmente crescidos, eles chegavam a cerca de 9 metros de comprimento e 4,5 metros de altura, pesando cerca de 5 toneladas. Ao mesmo tempo, esse grande corpo era controlado por um minúsculo cérebro. Era 2 vezes menor que o cérebro de um cachorro de tamanho médio, e definitivamente não era um bom corredor. De acordo com algumas estimativas, sua velocidade máxima não era superior a 8 km por hora. Número 7. O Brachiosauro. Um grande réptil com um apetite ainda maior, o Brachiosauro pesava 45 toneladas e comia de 200 a 400 quilos de plantas por dia. Tinha cerca de 27 metros de comprimento, que equivale ao comprimento de 2 ônibus escolares. O nome Brachiosauro significa lagarto-braço em grego. Se você está se perguntando por que não o chamaram de lagarto-pescoço, quer dizer, apenas olhe para ele. É devido às patas dianteiras do dinossauro. Essa espécie é a única que tem as patas dianteiras mais longas que as de trás. O Brachiosauro tinha uma cabeça pequena no final daquele longo pescoço e ainda uma cauda comparativamente curta. Esse animal andava de 4 e é certamente um dino reconhecível. Número 6. O Pterossauro. Muitas pessoas usam o termo pterodáctilo para se referir a qualquer tipo de dinossauro voador, mesmo que eles não fossem realmente dinossauros, mas seus parentes próximos, quando na verdade estão falando sobre os pterossauros. Esse grupo é, de fato, imensamente variado e inclui o pterodáctilo.
Do pequeno Nemicholopterus, com sua envergadura de 25 centímetros, até o Asdarquides, do tamanho de girafas, cujas asas chegavam a medir 10 metros de uma ponta a outra. Quanto ao pterodáctilo, foi o primeiro pterossauro descoberto. Essa criatura andou sobre 4 patas e, ao contrário de alguns outros pterossauros, tinha dentes. Esse predador pesava cerca de 900 gramas e sua envergadura, assim como seu comprimento, era de cerca de 90 centímetros. Viu? Não era tão grande e assustador como você pensava. E apesar da crença popular, os pterossauros não foram os ancestrais das aves atuais. As aves que hoje conhecemos originaram-se de pequenos dinossauros carnívoros que andavam sobre 2 patas e eram cobertos de penas. Número 5. O Brontossauro. O nome do brontossauro, que é um dos maiores dinossauros que já existiu, significa lagarto trovão em grego. Os brontossauros vagaram pela Terra há cerca de 150 milhões de anos. Cresceram até 22 metros de comprimento e podiam pesar até 25 toneladas. Além disso, os jovens alcançavam sua força total quando completavam apenas 10 anos de idade. Andavam em 4 patas e se moviam muito devagar. Como você pode imaginar, não é tão fácil carregar todo esse peso. Esses répteis tinham cabeças pequenas e cérebros ainda menores, especialmente em comparação com o tamanho de seus corpos. A cauda do brontossauro era como um chicote, que era usada para se proteger dos predadores. Os brontossauros também usaram suas caudas para equilibrar seus longos e pesados pescoços. O interessante é que suas narinas ficavam localizadas no topo da cabeça. Eles não precisavam mastigar sua comida, apenas engoliam tudo, já que gastrólitos especiais em seu estômago os ajudavam na digestão. Número 4. O Diplodocus. Estes dinossauros herbívoros viveram há cerca de 150 milhões de anos. Com 26 metros de comprimento, o Diplodocus era o dinossauro mais longo que conhecemos. Ele pesava cerca de 12 toneladas, o dobro do que um elefante africano. Sua cauda era pesada e incrivelmente forte. Tinha 80 vértebras e equilibrava um incrível pescoço de 6 metros de comprimento. Além disso, assim como os brontossauros, os diplodocus usavam suas caudas para se defender dos inimigos. Número 3. O Triceratops. Como você pode identificar um tricerátopo? Basta procurar um rosto e uma cabeça decorada com 3 chifres, claro! Esses dinossauros eram comparativamente modernos. Eles viveram há pouco mais de 65 milhões de anos. Precisavam de seus chifres para se proteger do seu arqui-inimigo, o Tiranossauro Rex. Um Triceratops adulto tinha 3 metros de altura e 8 metros de comprimento. Na verdade, apenas o seu crânio tinha 2 metros de comprimento. Quanto ao seu peso, algo em torno de 6 a 12 toneladas. Apesar de seu enorme tamanho e chifres intimidantes, a dieta dos Triceratops consistia inteiramente de plantas. Eles tinham 800 dentes que constantemente se renovavam para ajudá-los a moer todas aquelas folhas esverdeadas. Número 2. O Velociraptor. O dinossauro que nos fez prender a respiração e sentar na beira da cadeira no Jurassic Park. Bem, talvez isso ajude você a dormir à noite. O filme mostrava velociraptors muito maiores e muito mais violentos do que realmente eram. Em vez de uma máquina de matar super rápida com o mesmo tamanho de um homem, era mais provável que você encontrasse um animal do tamanho de um peru. Os adultos tinham cerca de 2 metros da cabeça à ponta da cauda, não mais que 45 centímetros de altura, e pesavam cerca de 13 quilos. O que o filme mostrou corretamente foram as terríveis garras do Velociraptor que usava para matar suas presas. Existe mais uma coisa sobre os Velociraptors que pouquíssimas pessoas sabem. Esses dinossauros tinham penas. Não apenas uma aqui ou ali. Não, era uma plumagem completa. Mark Norrell, especialista do Museu Americano de História Natural, explica que se você visse um Velociraptor hoje, pensaria que era apenas um pássaro esquisito. Número 1. O Tiranossauro Rex. E claro, o rei de todos eles quando se trata de fama mundial. Quase todo mundo, criança ou adulto, é capaz de reconhecer o temível Tiranossauro Rex. A menos que você esteja falando sobre o Barney, é claro.
Ele foi um dos maiores predadores terrestres, atingindo 13 metros de comprimento e pesando cerca de 7,5 toneladas. O Tiranossauro Rex andava sobre duas patas traseiras, grandes e resistentes. Quanto às patas da frente, tenho certeza que você sabe que elas eram bem pequenas, mas isso não significa que não fossem fortes. Elas ainda podiam segurar uma presa desse réptil aterrorizante. O Tiranossauro Rex tinha uma mordida incrivelmente poderosa. Seus dentes grandes e afiados poderiam esmagar ossos como se fossem um palito de dentes. Esse cara tinha uma reputação de ser caçador feroz e implacável, mas surpreendentemente, alguns cientistas acreditam que fosse um aproveitador, se alimentando de animais já mortos. São apenas teorias, sem provas conclusivas. O mais provável é que o Tiranossauro Rex viveu sua reputação bad boy como uma máquina de matar. Você encontrou seu dinossauro favorito nessa lista? Deixe-nos saber qual e escreva nos comentários. Se você gosta de dinossauros, dê um joinha e envie esse vídeo para as pessoas que curtem uma boa história de dinos também. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, onde você verá que a vida é muito mais emocionante junto ao incrível.